When I graduated from college and I joined the workforce. Aí, ó. When I graduated from college and I joined the workforce. Tá vendo esse tipo de vocabulário? Quando eu formei na faculdade e entrei para o mercado de trabalho, aí. Workforce. Esse tipo de coisa. Imagina, olha, imagina, ele está contando um caso. Isso aí poderia ser você contando um caso para alguém que, sei lá, que está sentado do seu lado no avião, ou então, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, esse tipo de vocabulário. Não fique preso, olha, eu gosto de avisar isso, não fique preso simplesmente ao vocabulário do filme. Porque apesar de, com um filme, você já está pronto para poder sair para o mundo aí como turista viajando, termos profissionais, né, especialmente termos profissionais, um filme só não vai ter vocabulário suficiente, então é por isso que é necessário você estar seguindo essas outras dicas que eu dou aqui na CIA, né? E se não gostou tanto das dicas propriamente ditas que eu estou dando, procura as suas próprias fontes, utilizando a abordagem que eu utilizo aqui, né? Do autodidata aqui, o que você digita para poder achar as coisas com maior facilidade, para não depender de um site, né? Ah, não, tem que ter um site onde o cara está especializado em vocabulário corporativo. Será que existe isso? E um site, normalmente, aquelas coisinhas toda, entendeu? Engessada, enquanto aqui não, o cara não está aqui para te ensinar inglês, você está entendendo? Não busque material em sites, em canais só especializados em ensinar inglês, porque a coisa fica sempre engessada. Entendeu? Procure canais, sites que não estão nem aí, e aqui, entendeu? O vocabulário está ali. É muito melhor você aprender esses vocabulários num site de um cara que está falando de bolsa de valores, ou que está falando de ensina como preparar alguém para entrevista de emprego, do que um site onde o cara ensina o inglês para isso. Muito menos se o dono do site, né, o cara que comanda o site ali, o produtor de conteúdo, for brasileiro, beleza? Então, beleza. Então, contar uma aqui, story, diferença de story para history, né? Muita gente que não sabe nem no português a diferença de história com H para história com a letra E, né? My very first job was as an HR professional in HR. Aí, ó, olha só. Quando eu formei da faculdade, eu entrei para o mercado de trabalho. O meu primeiríssimo trabalho, ó, galera, você vai cansar de ouvir e ver a palavra very sendo utilizada antes de nome. Que isso? Eu achava que very só era utilizada antes de adjetivo, very beautiful, very ugly, very good, very bad. Não, very first. Primeiro, ele tem esse sentido de superlativo, a palavra very. Então, o meu primeiríssimo emprego foi como um profissional de HR, Human Resources, recursos humanos. Aqui no Brasil a gente fala RH, lá é HR, logicamente. Né? Essa expressão, recursos humanos, foi cunhada pelo sobrinho do Freud, o Edward Bernays, entendeu? Um mestre aí da engenharia social aí. Generalist in a workforce. My very first job was as an HR professional and HR generalist in a... Então, ó, um generalista de recursos humanos. Eu nem sei o que é generalista de recursos humanos, mas se você, né, dentro do seu inglês, dentro da sua área, que você pratica, estuda, né, você já até sei o que ele está falando. Pronto, já sabe para aprender como é que fala em inglês. A manufacturing and global engineering company. Então, ó, olha só, então ele numa companhia, numa firma de manufatura e engenharia, uma firma global, perdão, de manufatura e engenharia global. Deve ser alguma firma grande. And I was sent around the country to different locations, and então eu fui enviado pelo país. Esse around the country não é em volta do país, não, entendeu? Em volta dos Estados Unidos é o Oceano Atlântico, Canadá, Oceano Pacífico e México. Isso é em volta dos Estados Unidos. Quando ele está falando isso, é dentro do país, beleza? Por aí, around the country, né, a localidades diferentes. Was fairly nomadic for about... fairly, aqui, ó. Fairly. Isso aqui não é um vocabulário exclusivo desse tipo de vídeo. Fairly, já ensinei para vocês. Fairly, pretty, rather, e o quite, que significa um tanto quanto, né? O fairly é um dos mais famosos. O mais famoso de todos é o pretty. Ele poderia ter colocado pretty nomadic,
but fairly nomadic for about. Então, eu permaneci um tanto quanto nômade por mais ou aqui, ó, for about, por mais ou menos 2 years or so. por mais ou menos 2 anos ou algo assim, ó, or so. Esse or so, você vai ver muito esse or so. During one of my rotations, I ended up working in a pretty small town. Aí, ó, during one of my rotations, numa das minhas rotações, né? Aqui, ó, I ended up working, ou seja, eu acabei trabalhando, aqui, ó, in a pretty small, mais uma vez agora, em vez dele usar o fairly, ele usou o pretty. Lembra, eu acabei de falar que o pretty era o mais famoso de todos, então aqui ele poderia ter colocado fairly small. Então, numa cidade um tanto quanto pequena. Since I wasn't from there, I didn't know anybody. Since I wasn't from there, I didn't know anybody. Então, até aí, deu para pegar o tipo de vocabulário, o tipo de pegada, entendeu? There's a manufacturing facility, and then there was... Olha só, it was a manufacturing facility. Galera, outra palavra que no português, os novatos brasileiros estão querendo aprender inglês, a palavra facility. A galera a galera bate o olho naquilo, que isso significa facilidade. Não tem nada a ver com facilidade. Facility é instalação. Olha só as instalações dessa empresa aí, ó. As instalações dessa empresa. Então, olha só, isso aqui, tudo aqui, ó, é uma grande facility. Né? Você pode até falar que isso aqui é um compound, que é um composto, né, de várias facilities. Beleza? Tem empresa que é tão grande que você não fala que a empresa ela é uma facility. A empresa ela tem várias facilities. Beleza? Então, né? Opa. Was a sister town. Since I wasn't from there, I didn't know anybody. Eu estou falando, como eu não era daquela cidade, eu não conhecia ninguém. E havia manufacturing facility, and then there havia uma instalação de manufatura. was a sister facility that was about a mile. Tinha uma instalação irmã, a sister facility. Tá vendo essas coisas? Galera, isso aí é conversa de bar, cara. Isso aí não é conversa de reunião, não, tá? Conversa de bar. Você vai ver as pessoas falando essas coisas. Down the road that was even smaller. Aqui, it was about a mile down the road. It was even smaller. And the focus of my job as an HR professional was Então, o foco do meu trabalho como um profissional de recursos humanos to go between these two facilities era ir entre essas duas instalações. To ensure that we had the proper staffing. I did a lot of recruiting. Aqui, ó, para certificar, to ensure that we had the proper staffing. Olha só, staffing, que nós tínhamos, ou seja, quando você, igual eu falar escalar agora, no sentido do técnico da seleção brasileira, ele escala o time. Então, para saber se nós tínhamos a escalação apropriada, né? Então, staffing, a palavra staff, que significa equipe, vira o verbo to staff, que no português eu não faço a mínima ideia. E nem interessa. O que interessa é você entender o contexto. Se você quer se tornar um professor de inglês, então te interessa. Mas se você não quer se tornar professor de inglês, pouco te interessa qual que é a tradução no português para isso aí. Então, onde você vai achar esses vocabulários? Em vídeos como esse. Recruiting. And I was interessante que eu gosto do canal dele, que no canal dele, enquanto ele vai falando, ele vai mostrando as coisas. Não é só uma cara, né? Não é só uma cabeça e um par de ombros na sua frente, falando um monte de coisa, sem estar te mostrando. Além dele estar falando, além de ter a legenda, o cara ainda vai te mostrando o que ele está querendo dizer, o que é isso, o que é aquilo. Então, isso te ajuda muito. É um videozinho curto, 8 minutos. Also in charge of... Olha só, outra expressão. E eu também estava in charge of. Então, estar encarregado de...